Ao longo da história sempre existiram artistas mal compreendidos. E mesmo em algo tão objetivo como a arquitetura, nem sempre há uma reciprocidade. E um bom exemplo disso é Hans Schachen, arquiteto alemão do século XX, pouco conhecido mundialmente mas com obras que refletem e reúnem características comuns da arquitetura moderna. Nascido a 20 de setembro de 1893, até 25 de novembro de 1972, data da sua morte, Schachen sempre foi questionado enquanto arquiteto. Recordado como uma pessoa extremamente reflexiva, explicava sempre os seus desenhos de uma maneira de tal modo expressiva, que estes se tornavam difíceis de entender. Com ideias um pouco paralelas em relação à arquitetura, por vezes desenhava sem pensar nas contingências técnicas que um projeto implica. No entanto, na obra rigorosamente construída, este já seguia os princípios funcionalistas desenvolvendo o edifício do interior para o exterior. Sempre a par do relacionamento humano com o espaço, fundamental para o poder modelar, sempre de forma dinâmica, o que é visível nos seus projetos. Regularmente, Schachen é chamado de arquiteto naval pelo facto de muitas obras apresentarem estrutura semelhante à de um barco, fenómeno comum na arquitetura moderna dos anos 20. Alguns interpretam a aparente falta de preocupação pelo exterior dos seus edifícios como a causa de este nunca ter obtido um reconhecimento sólido. Posto em causa pelos seus alunos, quando confrontado acerca do quão satisfeito estaria com a famosa fachada da Filarmónica de Berlim, este respondia apenas: "Bem, você já fez alguma?" Apesar de mal compreendido no seu tempo, hoje em dia Schachen chega a ser uma referência importante para a arquitetura moderna e por vezes, orgânica. Inclusive para os que sonham um dia projetar um edifício. Vamos então viajar até à pequena Grã-Bretanha onde nasceu um escultor que terá deixado a sua marca no seu país e arredores. Alguns de vocês poderão recordar esta peça que há 2 anos estava exposta no Centro Cultural de Belém. Richard Jacob. Este artista veio a revolucionar discretamente a escultura contemporânea britânica. A 15 de agosto de 1949 este artista nasce numa das cidades mais pequenas de Inglaterra, Bangor. Estudou na conceituada Escola de Artes, St. Martin's, em Chelsea. Apesar de pouco se saber sobre a sua infância e vida pessoal, a obra de Richard é relativamente acessível. Richard desenvolvia obviamente uma corrente abstrata, sendo as primeiras obras feitas à base de superfícies curvas e outras posteriores constituídas por superfícies retas. Nota-se claramente uma predominância de madeira e metal, devido à sua ductibilidade, sem a qual não seria possível obter formas tão subtis e dinâmicas mas ao mesmo tempo resistentes e duras. Se há forma de materializar a palavra movimento, Richard Jacob é o melhor exemplo. Transportando cada espectador para uma nova atmosfera, cada escultura de Richard apresenta o que muitos chamam de uma grande musicalidade. Curiosamente, muitos compositores como Yo-Yo Ma identificam o seu trabalho com o de Richard e consideram este uma fonte de inspiração. Considerando-se mais fabricante do que escultor, com poucos recursos Richard foi capaz ao longo da sua carreira de criar peças a uma escala impressionante dada a sua complexidade. Apesar da vertente abstrata, também se pode achar uma influência anatómica tanto na temática como na composição da obra. Para quem acha que arte e ciência não são compatíveis, Richard apresenta na sua obra ilustrações de corpos menores como bactérias, descodificando nestes uma composição interessante. Não é por acaso que este escultor foi honorado com o prestigiado Prémio Ternor em 1987. Hoje em dia, Richard tem uma intervenção artística reduzida retirando-se parcialmente do seu ofício, tomando como justificação a sua idade já um pouco avançada. A obra de Jacob é um importante marco na escultura contemporânea e num conjunto de aprendizes que farão,
Segundo este, certamente do mundo um lugar mais estranho, bonito, melhor. Luz, perspectiva e ação são alguns dos princípios que um diretor de arte responsável por ilustrar cada história num filme deve ter em mente. Algo que Emmanuel Lubezki faz questão de demonstrar de forma bela a todos os que apreciam a sétima arte. Nascido em 1964 na cidade do México, Lubezki tem vindo a tornar-se um dos mais influentes e inovadores entre os grandes nomes da indústria cinematográfica, tendo já colaborado com realizadores de renome como Mike Nichols, Tim Burton, Alfonso Cuarón e Terrence Malick. Começando com projetos menores na televisão, Lubezki rapidamente mostrou-se merecedor de destaque. Em filmes como Árvore da Vida, Lubezki reuniu um conjunto de técnicas que em cada projeto que desenvolve se tornam numa imagem de marca identificável, surpreendendo sempre cada espectador a cada segundo de longa-metragem. Lubezki oferece sempre uma imagem surpreendente e por norma cativante, seja para dar vida a um drama emocionante, ou a um thriller épico, como Gravidade, pelo qual recentemente, em 2014, foi honorado com o Oscar de Melhor Cinematografia, onde realizou um trabalho notável, ilustrando uma riqueza realista e convincente do espaço, sempre procurando introduzir a sua assinatura enquanto diretor de fotografia, contribuindo fortemente para uma atmosfera de cortar a respiração, sem um único corte de filmagem em 3/4 dos 90 minutos do filme. Aprofundando então a importância da fotografia no cinema, Lubezki revela-se essencial. Já com uma carreira rica, Lubezki promete ainda muitos projetos futuros, e seguramente conquistará um lugar importante na história do cinema a nível global. Tudo começou mais ou menos em 90 e poucos, em que um certo dia, depois das aulas, 3 amigos lá da escola me convidaram para ir para a casa de um deles. Ele tinha um estúdio em casa, porque o pai era músico. Então eles tocaram um tema, eu cantei, lembro-me que era um tema do Bob Marley, e quando o tema acabou eles ficaram-se a olhar para mim, tipo, estás a gozar, nunca cantaste? E eu disse, pá, é verdade, eu nunca cantei. Cada um de nós dá o que recebe, logo recebe o que dá. Nada é mais simples, não há outra norma. Nada se perde, tudo se transforma. Luís Caracol nasceu em Elvas a 9 de janeiro de 1976. Recém-chegado de Angola, país onde vivia com os seus pais, e por isso desde cedo criado num ambiente de mescla cultural, rodeado de pessoas da África lusófona e do Brasil, uma mistura de culturas acabou por ter uma forte influência nele, quer como pessoa, quer como músico. Com a imaginação. A música desde sempre esteve presente na sua vida, mas nunca foi algo que tenha levado muito a sério, até que em 1984 começa a tocar guitarra. Em 1996 entrou na Academia de Música e mais tarde entrou para um curso de guitarra e canto no Otto Club de Portugal, onde estudou até 2001. Enquanto toca em alguns bares e clubes de Lisboa, em 2009 junta-se à banda de Sara Tavares, a convite da mesma, onde acaba por tocar diversos instrumentos, do cavaquinho ao baixo. Em 2012, começa a trabalhar no seu primeiro álbum a solo, intitulado Devagar, que acaba por se estrear em maio de 2013.
tendo a oportunidade de trabalhar com vários artistas, não só como Sara Tavares, mas também como Fernanda Abreu e muitos outros nomes da música portuguesa, brasileira e angolana. Saía de casa apressada, descia a pé a calçada. É de esperar que Luís Caracol venha a ser um dos nomes mais marcantes no seu estilo de música, que resulta numa convergência de três culturas que, como se pode ouvir, são compatíveis. Falava com voz de menina, seguia pelo bairro afora, com o olhar de quem devora. Parava à noite no Chico, onde havia fado vadio, para se dar ao bailarico e alternar ao desafio. Vendia-as de segura, com opinião solene, e como diz o Godinho, ela queria ser de triste, mas